Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e vamos continuar com as nossas aulas de Economia Regional e Urbana. Hoje nós vamos falar sobre uma parte da teoria de localização clássica que está associada a Alfred Weber. Aqui nós temos algumas referências para vocês, o texto do Monastério Cavalcante e o outro texto do Coutinho, Bittencourt, Figueiredo Neto e Figueiredo, onde nós tentamos aí cobrir esses tópicos abordados aqui nesta videoaula. Além disso, nós temos aí a leitura complementar do texto do professor Lucir Alves e do Ferreira, esse livro bastante clássico, bastante interessante aqui do professor Paulo Haddad. Quem tiver chance de acessar esse livro será muito bom. Nós falamos para vocês na parte 1 sobre a localização pelas transferências, onde nós tínhamos a preocupação com o custo de reunião de insumos, o custo de distribuição de produtos, o custo total mínimo. Fizemos um pequeno exercício lá com vocês. Vocês têm aqui neste link do YouTube. Bom, quando falamos da orientação pela mão de obra, então a nossa ideia é que você tem custos de mão de obra, você vai ter que trazer essa mão de obra até a indústria, tá certo? E eu tenho que pensar em onde eu vou localizar a minha indústria de modo a ter o custo total mínimo, ou seja, considerando todos os deslocamentos, todos os fatores, né? E não vai ser apenas olhando os fatores, a matéria-prima e os consumidores. Eu preciso pensar o fator mão de obra também. Onde esta mão de obra está, ela tem que ser transportada até a indústria e eu preciso então pensar a capacitação da mão de obra e a capacidade, né, técnica dessa mão de obra e o custo associado a ela. Então esta reorientação de indústrias ela só vai ocorrer se eu estiver economizando com a mão de obra mais que o custo adicional de custo de transporte, tá certo? Então eu vou buscar uma mão de obra mais distante um pouco, se estiver valendo a pena por conta dos salários pagos, né? Então, neste caso aí, o Weber não estava considerando a mobilidade espacial, né, perfeita. Então, eu tenho salários diferentes nos diferentes locais, um pouco diferente do nosso cenário, dependendo da localidade, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, você pode ter localidades onde você tem um deslocamento de mão de obra bastante favorável, né? Se você pensar alguns municípios aí, satélites em torno do Distrito Federal, de Brasília, né? Ou você poderia pensar algumas cidades ali no grande ABC, na grande São Paulo, onde você tem, às vezes, deslocamentos com custos que compensam né, você trazer a mão de obra de longe, porque o salário ele vai ser compensador. Então, esses fatores, né, eles vão se traduzir em alguns componentes aí que tendem a reunir as indústrias. Isso nós chamaremos de fatores de aglomeração, enquanto outros são dispersores, ou seja, desaglomeram. Né? Então, o transporte e a mão de obra vai fazer com que as indústrias se distribuam no espaço, elas vão buscar locais então que dê essa competitividade de custo e quando você tem alguns ganhos oriundos da aglomeração por reunião das indústrias em um determinado local, facilitando os custos de produção, de transporte e tal, por estarem concentrados, isso vai resultar em economias de custos por causa dessas, exatamente por causa dessas proximidades, né? De outro lado, o fato de você estar buscando esses locais onde eu tenho ganhos pela concentração, isso gera uma demanda por este local, demandas, por exemplo, pela terra, pelo espaço geográfico ali daquele local, que vai fazer com que essa terra fique mais cara. Então, esse é um fator que a gente costuma associar com a dispersão, a desaglomeração. Bom, o fenômeno da aglomeração é uma força de atração,
né, que vai afastar um pouco as indústrias do ponto de custo mínimo de transporte. Então, é um fator extra, né, que às vezes não está computado dentro daquela análise básica de custo de transporte, do custo de frete. Então, é visto como uma força que de certa forma, vai fazer com que a indústria saia um pouquinho do custo mínimo de transporte, porque você vai ter outro tipo de ganho que é oriundo da economia de aglomeração. A diferença em relação aos modelos anteriores é que esses pontos de aglomeração não são fixos, né? Esses pontos. Então, as forças não serão assim fixas também. Então, nós temos um ambiente que é um pouco mais dinâmico do que o status tradicional lá do começo do século XX. As forças de aglomeração somente se efetivarão se as curvas de mesma despesa, as chamadas isodapanas, né, de um dado número de atividades se interceptarem. Então, aí você vai ter economia de custo de modo a contrabalançar alguns custos por afastamento do custo mínimo, tá certo? Então, neste caso, as áreas de aglomeração podem ser também um custo mínimo de mão de obra, ok? Então, nesta situação, vejam aqui três círculos, que são as curvas, né? Os círculos de mesma despesa, as isodapanas críticas. Então, onde eu tenho a mesma despesa para trabalhar essa mão de obra, e eu tenho aqui os pontos onde eu posso produzir, dados os cenários aí de consumo, matéria-prima 1, matéria-prima 2, eu vou ter aqui um ponto onde é uma área de aglomeração, ou seja, onde tanto para este cenário como para este outro e este outro, né, tanto para 1, 2 ou 3, eu tenho aqui uma área onde eu posso tirar vantagens das três áreas aí de mercado. Bom, as economias de aglomeração, então, são fatores muito heterogêneos, tá certo? Pode ser acessibilidade ao mercado, pode ser proximidade com outras indústrias auxiliares, externalidades positivas, tá certo? E a redução de custos implica em um ganho, em uma economia, tá? Que faz com que as curvas de mesma despesa se distanciem do custo mínimo de transporte. Então, aqueles círculos se expandem e eu tenho mais chances, então, delas interceptarem outros círculos desses, outras isodapanas de outros mercados e assim gerar novas áreas de aglomeração. A teoria de Weber, ela não olha alguns fatores técnicos que geram aglomeração industrial, tá certo? Ela cria um conceito de firmware, né, um conceito associado a valor adicionado para as indústrias que têm produtos gerados pela transformação industrial com uma parcela significativa de custo de operação, tá certo? Uma parte importante do valor é associado ao custo de operação. Apenas quando eu tiver grandes custos de mão de obra, é que essas economias de mão de obra vão ser importantes a ponto de reorientar a forma de você localizar a indústria. Os custos da manufatura em geral, né? Então, da produção em geral, então associados aí a máquinas, né? O que você pode associar ele a um índice chamado de índice de manufatura, composto aí por serviços associados ao trabalho e serviços associados ao capital, os dois fatores principais ali. Estes componentes eles vão então atuar sobre o processo de decisão, tá certo? De acordo com as forças, os pesos, né, os valores associados a cada um desses itens, levando aí a diferentes decisões de localização e diferentes possibilidades de concentração industrial. Neste caso, podemos pensar que o uso de capital ele vai crescer em termos relativos quando você tiver um produto que é mais intensivo em capital.
Da mesma forma, você vai ter mais influência nos produtos mais artesanais, mais de mão de obra, né, intensivos, e aí você vai ter uma decisão, né, de localização mais preocupada com a mão de obra ou com o capital, tá certo? A utilização mais intensiva de mão de obra, ela vai atuar como um fator de aglomeração, tá certo? Porque nesse caso o valor adicionado pelo trabalho estaria sendo maior no total do preço deste produto. Essa literatura, né, de aglomeração, ela vai se apresentar aí com grande destaque na ciência regional, principalmente, eu diria, no século XX, depois de 1950 principalmente, onde aparece aí um problema chave, que é por que algumas atividades se concentram e outras não, né? Porque em algumas literaturas a gente vê a questão do custo de oportunidade, a questão de você estar sozinho num determinado espaço, exerce um efeito tipo um monopólio, oligopólio, e de repente em algumas atividades você vai ter justamente o oposto, você vai ter uma concentração de empresas que preferem estar tendo ganho de aglomeração do que estarem buscando algum tipo de imperfeição de mercado, né? Então, é um problema bastante importante essa questão da aglomeração e desaglomeração, e você vai ter então as interpretações, por exemplo, sobre concentração de indústrias em algumas cidades, a questão dos congestionamentos que às vezes aparecem, os chamados custos de congestão, né, pelo fato de estar muito concentradas em determinadas localidades, né, contra também a força que a gente fala de desaglomeração, que seria tipicamente causada por uma busca desenfreada por localidades específicas, e isso vai fazer com que os preços aumentem, os preços desses imóveis, dessas terras, aumentem, gerando o que a gente chamava de renda de situação, ou seja, os aluguéis associados. Bom, há algumas críticas à teoria weberiana, né, de aglomeração. Uma delas está associada aí a combinação de três elementos que precisam ser aí separados, né? Então, um deles é a economia de escala, que aparece dentro de uma firma, tá certo? Pelo fato de você trabalhar com uma quantidade maior de produto e tal, as chamadas economias internas às firmas. A economia associada ao que a gente chama de economia externa, tá certo? Então, são economias de localização para todas as firmas de uma atividade, né, de um setor em um único local, e economias de urbanização para as firmas, né, que estão ali aglomeradas em um determinado local. Então, por exemplo, pelo nível econômico que aumenta, pela população mais concentrada, por mais riqueza concentrada, e que pode gerar então uma economia de urbanização. Bom, as críticas, todas elas servem para aperfeiçoar os modelos. Então eu gosto muito de olhar esses modelos e as ideias que vieram desses modelos para chegarmos aos modelos mais recentes de localização e que, portanto, podem permitir aí uma análise mais completa, mais complexa das cidades, das localizações das indústrias nas várias situações. É importante ainda destacar que outros autores vieram aperfeiçoando o modelo de Weber, né, e destacando os fatores que levam a maior, principalmente a maior competitividade, a maior vantagem por estar localizado no local A em relação a B, e assim a ciência regional vem desenvolvendo. O Moses, o Rothlin, outros, eles deram aí desdobramentos, tá certo? De modo que o objetivo da firma pode ser outro, que não maximizar lucros, pode ser aumentar sua área de mercado, pode ser ter uma vantagem aqui associada aos concorrentes, não necessariamente
para ter lucro, tá certo? Você pode ter outros ganhos de bem-estar associados à aglomeração, diferentes cestas de consumo. A gente pode ter aí um desdobramento importante relacionado a não apenas essa visão de localização de indústria, do ponto de vista de produção industrial, mas aquela ideia de uma atividade sendo localizada e eventualmente essa atividade ela não tem exatamente essa característica industrial, que nós veremos aí depois com características sendo associadas ao mercado de serviços dentro de outros autores, como o Kristaller e o Losch, que vão falar das características dos serviços nas cidades, tá certo? E do ponto de vista econômico, né, algumas características aqui importantes que são depois introduzidas por outros autores, como Moses e Rothlin, a questão da substituição dos insumos. O Weber considerava um modelo com uma função de produção tipo Leontief, com proporções idênticas, e de repente nós temos uma possibilidade de substituição de insumos. Esta substituição ela pode se alterar ao longo do tempo e de acordo com a distribuição das empresas, dos consumidores e das matérias-primas no espaço. Então, é um processo que já implica, ele vai ter alterações ao longo do tempo. E além das mudanças em termos do papel dos retornos de escala, você tem ganhos por trabalhar com escala, você tem ganhos por trabalhar com mercados múltiplos, diversificados, a questão de você olhar os concorrentes, qual é a postura dos concorrentes, onde eles estão operando, de que forma estão operando. Então, são aspectos aí bastante importantes na localização que vem a complementar e a melhorar o modelo de Weber e, obviamente, também vem dar uma maior complexidade nessa análise de mercado para a instalação de uma atividade. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar do Weber por enquanto é isso, né? Nos próximos vídeos teremos mais algumas questões associadas. Se vocês gostaram desse vídeo aí, quiserem ajudar, buy me a coffee.